nestes, pois vinde para ser curado, e não no dia de sábado. E respondeu, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não os leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha te prendido? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero chamar o Senhor aqui neste momento, para que o Senhor possa falar com cada uma dessas mulheres, desses homens que estão aqui, que o Senhor possa colocar diante do coração de cada um deles, tudo aquilo que o Senhor tem para transmitir, que não venha a ser somente uma palavra, mas que elas possam viver tudo aquilo que elas vão ouvir hoje, que a partir desse momento, o Senhor possa começar a surpreender cada um desses irmãos que estão neste lugar. Senhor, usa a minha vida, coloca as palavras certas sobre a minha boca, para que eu possa ser como uma faca de dois gumes diante do Espírito de cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Você acredita que Deus pode te surpreender hoje ainda? Amém? Acredita nisso? Se a gente for olhar essa palavra surpreendida, né, surpreender no dicionário, ele fala assim, ó, ele fala que surpreender é algo que assombra. Algo que a gente não espera, mas que vai acontecer. Nós esperamos, mas a gente acaba não acreditando de que pode acontecer. Isso é surpreender. E é isso que Deus quer fazer com a gente hoje. Amém? Surpreender também é quando a gente recebe algumas notícias, que a gente tem orado por Deus, né, pedido para Deus sobre algumas coisas. Só que a gente ora e fica esperando aquilo acontecer, mas na hora que nós menos esperamos, o Senhor vem e faz. Isso é ser surpreendida. E eu tenho certeza de que hoje você vai ser. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você quer ser surpreendida hoje? Bom, eu quero falar primeiro sobre 3 personagens bíblicos que foram surpreendidos na palavra, né, por Deus. Eu comecei a ler um versículo, mas não vou falar dele agora. Eu quero falar primeiro desses. Para que você perceba o quanto a gente pode ser surpreendido, e às vezes a gente acha que Deus não está nem com o seu olhar fitado em nós, porque a gente clama, a gente ora, e demora muito para acontecer. E na hora que a gente menos espera, acontece. Comigo não aconteceu até hoje, né? A gente acabou de ler um versículo que ela esperou 18 anos. Mas como diz a minha pastora, os nossos kids conhecem muito bem. Né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Abraão, ele de ser pai, assim como de Sara, de ser mãe. E quando a gente olha os sonhos de Abraão, a gente tem que perceber que todos os sonhos que estão dentro da gente, quer dizer que Deus já colocou esse sonho. Nós não temos os sonhos aleatórios, mas foi Deus que colocou em cada um de nós. E se Deus colocou esses sonhos dentro de nós, isso quer dizer que eles vão se concretizar, eles vão ser realizados. Não é verdade? Se você for perceber, na história de Abraão, ele tinha esse sonho, Sara tinha esse sonho também de ser pai, Sara tinha o sonho de ser a mãe, não é verdade? Mas, lá em Gênesis 18, se eu não me engano, lá em Carvalhais, Abraão e Sara, eles tiveram essa oportunidade de serem surpreendidos por Deus.
diante de algo que eles esperavam e que demorou muito para acontecer. Lá em Gênesis 18, se nós formos ver, Abraão e Sara já estavam avançados demais na sua idade. Abraão já tinha os seus 100 e Sara os seus 90 anos. Né? Mas, nesse momento, o Senhor resolveu surpreender eles dois, com aquilo que ele já tinha colocado há muitos anos atrás. Velha, já tinha seus... Não é... Porque ela já... te dar um filho, homem e... acontecido tantas coisas diante da vida dele, que ele já não esperava que esse sonho um dia poderia... E pai de... Depois de tantos anos que eu já estou aqui com... Os anjos descem. Gênesis 20. Enche de... Eu não sei você, mas se eu não sei se ia vir o sorriso. Eu não sei se eu ia rir da maneira como ela riu. Mas esse riso de Sara não foi um riso de deboche. Né? Não foi um riso de falar, ah, pelo amor de Deus, 90 anos e eu vou ficar grávida? Essas vozes aí são vozes estranhas. Né? Não, Sara riu porque ela percebeu que aquele momento era o momento dela ser surpreendida por uma palavra que Deus liberou na vida dela lá atrás, há muito tempo. E por isso que ela sorriu daquele jeito. Ela deu um riso de ser surpreendida, de algo incrível e sobrenatural que estava acontecendo na vida dela. Então, o riso dela foi um riso de alegria, de dizer que o Senhor olhou para mim. Eu estou aqui. Eu achava que o Senhor não estava olhando, de tantas as coisas que já aconteceu. Quantas coisas Sara fez para que esse sonho pudesse ser realizado? Ela foi capaz de pôr o marido para dormir com outra, para que o sonho de ser mãe pudesse ser realizado. Né? E, às vezes, a gente fica dependendo daquilo que a gente faz com a força do nosso braço. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer nos surpreender com as coisas que nós fazemos com a força do nosso braço. Ele quer nos surpreender com aquilo que Ele já prometeu para mim e para você. Amém? E aí, Sara, agora que engravidou, e Abraão fala para ela que seu filho chamará Isaac, que ela vai ter um filho homem e que ele chamará Isaac. E Isaac, na Bíblia, o significado do nome dele é riso. Né? O significado dele é riso. Isaac também ele foi o filho da descendência de Abraão. Muitos estudiosos dizem, né, que Isaac foi o filho da alegria de Abraão, porque era o que ele estava esperando. Porque era o que ele ansiava. Ele nunca deixou de esperar por aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Mesmo aos 100 anos, Sara e Abraão acreditavam de que Deus poderia fazer. Tanto que quando ela ouviu, ela se surpreendeu em alegria e o Senhor deu para ela o filho. Amém? E assim o Senhor vai fazer também na nossa vida essa manhã. Amém?
Eu creio que você está sentado aí no seu lugar, que você veio participar dessa conferência, porque você também está ansiando para ser surpreendida por algo que Deus já colocou diante do seu coração. A única coisa que eu tenho para te dizer é que você precisa esperar que o Senhor faça. Não haja de maneira humana, de maneira automática, mas deixe que o Senhor faça isso na sua vida. Seja no seu ministério, seja na sua família, seja no seu casamento, deixe que o Senhor te surpreenda. Espere nele e ele vai fazer. Amém? O segundo personagem que eu quero falar é Jonas. Jonas é o segundo personagem. O fujão. O profeta fujão, né? Por que eu escolhi ele? Eu acredito que todo mundo conhece a história de Jonas. Amém? Se você não conhece, lá no livro de Jonas, você pode ir lá, ler, e você vai perceber. Eu não vou contar toda a história aqui, porque senão eu perco o meu tempo. Eu não posso perder, porque tem bastante coisa ainda para falar para você. Então, Jonas, vou só resumir para você perceber o que eu quero falar. Jonas, ele recebe uma direção de Deus, mas ele fica com medo de ouvir aquela direção e ele desobedece. E ele vai para um outro lugar aonde ele quer ir e não aonde Deus quer que ele vá, né? Então ele sai dali, depois que ele ouve aquela direção de Deus, ele encontra no caminho alguns pescadores com um barco ali que está indo para Tarse. Acredito que Tarse deve ser lá para a Espanha, para esses lados. Então ele vai para lá. E ele pergunta àqueles pescadores ali se ele pode entrar no barco. E se ele pode ir com eles até Tarse. E os pescadores estavam ali, olham para ele e falam, mas esse não é o cara que recebeu lá uma direção, Deus mandou ele para algum lugar, mas ele está querendo ir com a gente? Ah, vamos levar. E aí eles colocam Jonas dentro do barco, e Jonas vai, fugindo de Deus, fugindo da direção que Deus já tinha dado para ele. Então Jonas entra naquele barco, todos os homens estão ali, vão para alto mar, e de repente o mar começa a ficar todo revolto. E é uma tempestade gigante, que até os pescadores que estavam lá dentro estavam achando aquilo demais. Para tantos anos que eles já caminhavam que eles andavam sobre mar, né? Sobre mar aberto, eles estavam achando aquilo muito estranho. Então Jonas entra dentro do barco, adormece, está ali, aquela tempestade toda, e os pescadores ficam tentando remar para que o barco não vire, para que eles não morram ali por conta daquela tempestade grandiosa que está. Então eles perguntam, acorda Jonas e fala, Jonas, com certeza isso tudo que está acontecendo aqui é por sua culpa. E Jonas imediatamente fala para eles, sim, eu sou a pessoa que precisa sair de dentro desse barco, senão todos vocês também vão morrer junto comigo. E aí Jonas fala, eu acredito que naquele momento Jonas deve ter pensado e falado assim, eu preciso sair para eu morrer sozinho, porque eu que quis me desviar da direção do Senhor. E ele pede para que os pescadores jogam ele de fora do barco. E eles fazem isso. Eles pegam Jonas e jogam Jonas fora do barco. Só que Jonas, ele fugiu, porém o Senhor tinha um propósito diante daquela direção que ele tinha dado para ele. Mas Jonas não sabia disso. Porque na cabeça de Jonas, ele ir para Nínive era muito para ele. Ele chegar lá e falar que toda aquela cidade ia ser destruída, e não sei o quê. Isso não fazia parte dele. Ele se achava pequeno demais para isso, né? Mas Deus tinha esse propósito. E quando a gente tem um propósito de Deus, a gente pode fugir para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Deus vai te direitar e vai colocar você no caminho certo, né? Você não vai para lugar nenhum. Você pode até tentar. Jonas tentou. Ele tentou fugir. Mas é aquilo que eu disse. O Senhor, Ele está com os olhos fitados em nós. E se Ele tem um propósito para mim e para você, Ele vai nos levar até que o centro do propósito esteja diante da nossa vida. E foi isso que aconteceu com Jonas. Então ele acorda ali, é jogado no rio, e aí o que acontece? É jogado no mar, e o que acontece? Vem um peixe muito grande e engole Jonas. Se Jonas não tivesse sido engolido por esse peixe, ele teria morrido, porque a tempestade era grande demais, era revolta demais, o mar estava muito furioso.
Mas Deus já tinha todo o plano sobre o propósito da vida que ele tinha para Jonas. E aí o que ele fez? Eu não sei se você já ouviu, mas eu nunca ouvi dizer que um peixe pode engolir uma pessoa toda, né? Um peixe enorme engole uma pessoa inteira. Então, Jonas é engolido ali. E, no momento que Jonas é engolido, enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu só consegui ter essa percepção de que Deus trouxe esse peixe grande para que engolisse Jonas e esse peixe transportasse ele até o lugar que ele disse que Jonas precisava estar. E se o Jonas não tivesse entrado diante da boca daquele peixe, Jonas não estaria no centro da vontade do propósito de Deus. Mas Deus preparou, trouxe esse peixe no mar para engolir Jonas, para que ele entrasse dentro da barriga daquele peixe e ele fosse levado até o propósito do Senhor. Amém? Eu sei que muitas de vocês estão aqui e que hoje é feriado, né? Glória a Deus, aleluia. Mas muitas de vocês tiveram dificuldade para estar, né? Algumas fizeram inscrição ontem, outras fizeram hoje, sem acreditar que poderia estar. Mas porque Deus tinha um propósito e o centro da vontade dele era você estar aqui para ouvir todas essas ministrações, ele te trouxe até aqui. Foi difícil para você estar, mas ele te trouxe. E isso aconteceu com Jonas do mesmo jeito. Então Jonas é ali transportado na barriga do peixe. O peixe leva ele até Nínive, onde é o propósito de Deus, e vomita ele lá na terra. E aí ele acorda, sai de dentro da barriga, né? Eu acredito que deve ter saído cheio de sujeira, um monte de peixe, tudo, e começa a tirar aquilo, e ele olha e ele vê que ele está em Nínive. Quando ele vê que ele está em Nínive, o coração deve ter ficado desesperado. Porque como eu vim parar aqui, eu estava indo para a Espanha, lá em Tarse. Como que eu parei aqui? Primeiro, ele estava dentro da barriga, deixa eu voltar um pouquinho. Ele estava dentro da barriga, e aí ele percebe que ele está dentro da barriga do peixe. E lá, aqui em Jonas 2, diz assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu de ter se desviado da direção que o Senhor tinha dado para ele. E por conta do seu arrependimento, o transporte do peixe levou ele até Nínive. Ali naquele momento, ele se arrependeu. E ele falou, Senhor, olhar para mim, pelo amor de Deus. Me tira daqui, me salva. Eu vou fazer aquilo que o Senhor tem dito para eu fazer. E aí o Senhor ouviu a oração dele e levou ele até esse lugar. Deus surpreendeu ele. Porque Jonas poderia estar morto. Deus poderia não ter colocado aquele peixe. E por ele não ter seguido uma direção que Deus deu, ele poderia ter morrido. Porque ele fez as coisas conforme a cabeça dele queria ser. Né? Ele fez conforme aquilo que ele queria, não aquilo que Deus queria para ele. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa que é conforme aquilo que eu quero, o Senhor não tem como colocar as mãos dele. Mas quando a gente faz algo que o Senhor quer que nós fazemos, Ele coloca a mão dele e nos surpreende dia após dia. Amém? Ao ler isso, eu lembrei de algo que aconteceu comigo antes de eu vir para Moçambique. Antes de eu vir para Moçambique, uns 6 meses antes, uns 6 meses, 8 meses, eu estava me preparando para ir para a Igreja Videira de Boston. Olha eu, que nem falo inglês. Que só sei falar, I got it. E aí eu estava me preparando, e eu estava super animada, porque eu ia para Estados Unidos, eu, brasileira, que morava lá, numa zona tão distante. Nunca que isso ia passar na minha cabeça, que eu poderia ir para os Estados Unidos. E o dia que eu recebi essa oportunidade, eu falei, eu vou, mesmo que eu não sei inglês, eu vou. E aí, eu entrei no curso de inglês, todos os dias o professor vinha, e ele falava comigo, conversação, e eu tentava falar e não saía nada. E eu falava e não saía nada. E aí ele falava assim, é assim mesmo, daqui 2 meses, você já vai estar conseguindo fazer algumas frases. Passou esses 2 meses e nada de algumas frases. Eu só lembrava do I got it.
E isso ficou na minha cabeça e não saía por nada, porque eu sabia que qualquer coisa que alguém falasse para mim, eu podia dizer, eu entendi. Eu entendi. E eu achava que era isso. Mas depois eu percebi que não era assim que se respondia para todo mundo, né? E aí, passou-se alguns meses e o Senhor trouxe outra oportunidade de vir para Moçambique. E eu fiquei naquilo, eu falei, Senhor, o Senhor me disse lá na frente que era para eu ir para Boston, para os Estados Unidos. E agora para Moçambique? E naquele momento, antes de eu decidir, antes de eu falar o que eu queria, eu fui orar para o Senhor. E eu falei, da mesma maneira que Jonas se arrependeu ali, né? Que orou e falou, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu fui para o meu quarto, eu lembro como se fosse hoje. Eu tive uma reunião com várias pessoas, com a equipe que veio comigo para Moçambique. Nós estávamos sentados ali. E aí a gente teve essa reunião, ninguém via, porque todos nós íamos para Boston. E aí foi uma desilusão, porque todo mundo ia falar inglês, ninguém falou mais inglês. E agora vamos falar português? Como assim? E aí eu lembro que a gente estava sentado ali, conversando, o pessoal do louvor, que também viria, mais algumas outras pessoas. E eu lembro que, naquele momento, enquanto eu ouvia falando, você não vai, ninguém vai, só vai eu. Né? Que era o pastor que ia vir. Então, ele falava para todos nós assim, vocês não vão. Quem vai só sou eu. Eu falei, então, Senhor, como que é isso? É Boston ou é Moçambique? Para onde o Senhor vai me levar? Para onde o Senhor quer que eu me direcione? Aonde é o centro do propósito do Senhor para mim? E eu fiquei ali em dúvida, muitas dúvidas. E naquela noite, naquela madrugada, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei no meu quarto e eu me ajoelhei ali, eu falei para o Senhor, Senhor, me mostra para onde o Senhor quer me levar. E no momento que eu orava, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, que é essa que queima até hoje, por isso que eu estou aqui, né? E quando Ele me traz essa palavra, eu sinto uma leveza tão grande. Não porque eu não sabia falar inglês, eu só ia falar português, mas porque o Senhor tinha algo para mim preparado aqui, eu não sabia. Né? Eu achava que era para um outro lugar, que o Senhor ia me levar para as nações, mas que Moçambique, que eu nunca nem tinha ouvido falar, não poderia ser. Mas os outros lugares que eu já ouvi falar, que eu já tinha visto, que eu já tinha olhado, esse lugar, sim, poderia ser. Mas não, ali o Senhor me mostrou, não é para Tarse, mas é para Nínive. E no momento que Ele fala isso para mim, me dá uma paz. E aí eu acordo no outro dia de manhã, e a primeira coisa que eu faço é ir falar com o pastor. Né? Eu falo, pastor, eu não sei se falou com os outros, mas comigo Deus já falou. Eles podem ir lá falar o Archer Negro, eu vou falar o meu português, porque é para lá que o Senhor quer me levar. E aí, na hora que eu falo para ele, eu mostro para ele a palavra que Deus tinha me dado, ali naquele momento, nós dois começamos a chorar, e ele fala assim, Deus também falou isso comigo, e eu pedi para ele, que ele desse a mesma palavra para todos aqueles que quisessem ir comigo. E foi um confirmado Senhor. E aí eu percebi que eu estava indo para o centro do propósito de Deus. E eu larguei tudo, eu larguei a aula de inglês, até hoje, Deus me livre. Eu larguei tudo. A pastora briga comigo, porque ela diz que eu tenho que falar inglês, pelo menos para me comunicar. Mas eu me comunico, eu não comunico com vocês. Eu não falo, hello, good morning. Alguma coisa saiu, né? Algumas coisinhas saiu. Mas eu sei que Deus vai trabalhar, vai destravar aqui, uma hora vai entrar esse inglês em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós devemos perceber que não é para o lugar aonde nós queremos ir, mas é o lugar aonde Deus quer que nós vamos. E todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você perceber que você está dentro da barriga do peixe, você não sabe para onde você vai, se for para cá, é espinho, se eu for para cá, é outro espinho. Você para e fala, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, para onde o Senhor quer que eu me direcione? Aonde é o centro do propósito do Senhor para a minha vida? E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. Amém? Próximo personagem que eu quero falar é Lázaro. Né? Eu não tinha como não falar de Lázaro. Lázaro também,
O que aconteceu com ele foi surpreendente. E até nos dias de hoje, nós se surpreendemos com aquilo que aconteceu. A ressurreição de Lázaro, lá em Betânia, foi um espanto. Por quê? Até hoje né? Até hoje, Betânia, ela é admirada com o que aconteceu com Lázaro. Nós também somos. Todas as vezes que a gente lê, todas as vezes que a gente fala dessa palavra, nós ficamos admirados. Por quê? Betânia é uma cidadezinha bem pequenininha. Eu nunca fui, mas já ouvi muitas pessoas que foram falar. Ela é uma cidade bem pequenininha e ela é um pedacinho. Madagascar, que é tão pequenininho. Ela é um pedacinho pequenininho ali, do lado ali do Monte da Oliveira, onde Jesus orou. Então, é algo pequenininho, que ninguém nunca nem... Qualquer coisa que acontecer... Você já viu cidade pequenininha? Qualquer coisa que acontece, uou! É um alvoroço, porque todo mundo sabe, todo mundo aconteceu, né? E Betânia era essa cidade pequenininha. E em Betânia, quando tudo aconteceu com Lázaro, quando as irmãs dele ficaram desesperadas, né? Porque estava acontecendo, ele morreu, e agora? O que vai acontecer? Chama Jesus para ele vir logo. Passou-se os 3 dias, ninguém mais em Betânia acreditava que Lázaro poderia voltar. Ninguém, nem mesmo as suas irmãs. Vendo tudo que Jesus já tinha feito, com os olhos delas, elas já tinham visto vários prodígios, vários milagres que Jesus já tinha feito. Mesmo assim, elas também não acreditavam que depois de 3 dias... Acredito que até a gente não ia acreditar. Lázaro já estava fedendo, já estava podre. Como que nós íamos acreditar de que ele poderia voltar? De que apenas 4 palavrinhas de Jesus fizesse Lázaro voltar à vida. E aqui, nessa história, o que eu quero mostrar para você? Quando Jesus chega, ele olha aquele povo, ele olha a Marta, olha lá suas irmãs, e ele vê o desespero na cara das irmãs. Jesus, ele surpreende as suas irmãs e todo aquele povo de Betânia, né? Ele surpreende apenas com 4 palavras. Ele fala: Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai. Surpreendentemente, ele sai de lá de dentro. E todo mundo fica espantado. Porque é isso que Deus faz quando Ele surpreende. Ele surpreende você e você não sabe como aquilo aconteceu. E eu tenho certeza, vou falar mais uma vez, vou deixar aqui para você, que Deus vai te surpreender dentro desses 2 dias e você vai viver coisas que você nunca viveu antes. Você tem clamado, você tem pedido, e às vezes você acha que isso não pode acontecer, mas Deus vai te surpreender ainda hoje. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei desses 3 personagens, né? As histórias aqui, as surpresas desses personagens, elas não são só para acontecer com eles, porque eles são personagens bíblicos. Não. Todas essas surpresas de Deus aqui que aconteceu com Abraão, com Lázaro e com Jonas, ela também pode acontecer conosco. Não é verdade? Todos os dias ela também pode acontecer comigo e com você. Fala aí para a sua vizinha do lado. As surpresas de Deus acontecem todos os dias. Inclusive com você. Por quê? Por quê, pastora, que a surpresa de Deus pode acontecer com a gente e acontece todos os dias? Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Ele sabe... Ele não tem dúvida daquilo que nós clamamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós desejamos, porque foi Ele quem plantou. Então, as surpresas dEle vai acontecer dia após dia na sua vida, porque é Ele quem quer fazer você se surpreender com a obra e com a glória dEle diante da sua vida. Ele quer que você se surpreenda com aquilo que Ele tem para você, que às vezes você nem imagina da grandiosidade do que Ele tem para você. Eu nunca imaginei na vida que eu poderia estar em Moçambique e hoje aqui pregando para vocês. Nunca. Mas o Senhor surpreende naquilo que a gente nunca imaginou, naquilo que a gente nunca pensou. Amém? Fala assim para a sua amiga aí do lado. Abra o seu coração
para você ser surpreendida ainda hoje. Amém? E por último, porque os minutos não param ali, no meu está diferente. Eu coloquei igualzinho. Pus 50 aqui, está diferente. E por último, eu quero falar do versículo que eu li no início, né? Eu vou ler ele aqui de novo, porque tem gente que chegou agora, ele nem sabe qual é o versículo que eu li, mas eu vou ser bonzinha com você e eu vou ler. Lá em Lucas 13, 10, diz assim, ó. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum se endireitar. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livres de toda a tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. O que eu quero falar aqui sobre essa mulher, né? Qual que é o surpreender dessa mulher? Essa mulher era judia, né? Os judeus lá em Jerusalém, no sábado, eles têm o Shabat. E nesse dia, no Shabat, que é sábado, eles não fazem nada. Não fazem nada mesmo. Eu nunca fui, mas eu sempre escuto as histórias de todo mundo que vem, que vai lá e que fala, né? E eu lembro de um amigo lá em São Paulo, que ele foi, e ele voltou indignado, porque ele era uma pessoa, assim, muito irrequieta, como vocês falam. Tudo muito rápido, ele quer fazer, ele quer resolver. E aí, ele estava no hotel, e nos hotéis, lá em Jerusalém, tem um que está escrito Shabat, e tem o outro normal. Por quê? Como eu disse, nesse dia eles não fazem nada, nada mesmo. Nem apertar o botão do elevador, eles não apertam. Do tanto que eles não fazem nada. Eu nunca fui, mas eu já ouvi, o pastor está aqui, ele pode me dizer, não é isso, pastor? Eles não fazem nada, eles só adoram, eles comem, louvam o Senhor, mas de resto eles não fazem nada. E aí esse meu amigo, por incrível que pareça, ele pegou o bendito, e ele não sabia, né, que era assim. E aí ele fala que ele ficava apertando o botão. E aí ele apertou para ir para o 10º andar, e o elevador já está programado para que todos os andares, ele vai parando e vai abrindo, mesmo que você não aperte. Porque como os judeus não podem fazer nada, eles não fazem mesmo, então tem esse elevador que está programado para que todo andar ele pare. E ele fala que ele ficava apertando. Chegava no 1, a porta abria. Ele falou, mas eu pus 10. E aí ele ficava apertando, ele sozinho dentro do... E ele falou, não é possível, está quebrado isso daqui. E aí ele subiu, um andar por vez, e ele fala que quando ele chegou no quarto, ele liga na recepção e fala, olha, eu acho melhor vocês arrumarem esse elevador, porque vocês vão perder muito cliente. Eu levei mais de 1 hora para subir, porque vocês pararam 1, 2, 3, 4, toda hora vocês pararam. E o elevador está com problema. E aí eles explicam para ele, né, que esse elevador não acontecia isso, porque eles não podem fazer nada. Eles têm isso, é uma cultura deles, no dia de sábado não fazer nada. Aí eu vou continuar o versículo aqui para você entender. Vendo Jesus, e pôs as suas mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias para você trabalhar, e neste veio aqui para curar, justamente no dia de sábado? Respondeu, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva ele para beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tem preso ela? E aí, quando Jesus fala isso para eles, né?
que ele chega lá e ele fala isso para eles ficam ali, zombando ainda, olhando, falando, quem é ele? Né? O que ele está pensando? Essa mulher, ela tinha ido para a sinagoga sem expectativa nenhuma. Ela foi para lá, mas ela foi sem expectativa nenhuma. Mas aquele dia era o Deus que Deus queria, era o dia que Deus queria surpreender ela. Né? Há 18 anos ela já estava. Aqui fala que ela, há 18 anos, andava curvada assim, porque a coluna dela era amalgamada. Em algumas versões fala que a coluna dela era amalgamada, era junta, né? Então ela não tinha como se endireitar. Ela andava assim, 18 anos a andar assim. Então, no texto diz, que nós acabamos de ler, que Jesus estava lá na sinagoga ensinando. Ele era mestre, né? Então, todo mundo pensou, Jesus está lá, ele está ensinando, porque ele é mestre. E ela também, eu vou para lá. Eu sei que eu não vou poder fazer nada, mas não vai acontecer nada comigo, mas eu vou. Deixa eu voltar um pouquinho. Em Marcos, quando Jesus chega em Cafarnaum, as pessoas trazem a ele, numa cama, um paralítico. Lembra dessa história, né? E as pessoas chegam ali, Jesus está ali pregando, está ensinando, e as pessoas chegam com esse paralítico na cama e deixa ele ali, na parte de cima, assim. E Jesus imediatamente para tudo que ele está fazendo e fala, filho, ser perdoado de todos os seus pecados. Naquela hora, ele já estava curando aquele cara ali. Né? Ele já estava falando para ele, seja perdoado de todos os seus pecados. Mas no momento que ele faz isso, que ele fala para que todos sejam perdoados, os escribas, os príncipes ali, começam a criticar e a zombar. Fala, quem você pensa que você é? Para perdoar se você nem Deus é. E aí olha o que Jesus fala. Como é incrível, magnífico essa palavra. Eu amo isso daqui. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, lá em Mateus 9, Mateus 9, do 2 a 7. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados de todos os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal de vós? Por que pensai mal em vossos corações? Porque aqui a gente percebe que eles estavam cochichando. Porque fala assim, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que vocês estão pensando isso no coração tão mal assim, pensando isso de mim? Pois qual é o mais fácil? Aí Jesus fala assim para eles, qual que é o mais fácil? Eu dizer para esse paralítico que ele está sendo perdoado de todos os pecados, ou eu dizer para ele, levanta-te e anda? Por que ele diz isso? Porque eles estavam dizendo que ele não era Deus, né? Que ele não poderia surpreender. E Jesus ouviu isso, essas falações. Ele ouviu esse burburinho lá atrás. Então ele fala assim, qual que é o mais fácil? Ele ainda pergunta, qual que é o mais fácil para vocês? É eu dizer que ele está sendo salvo, ou eu mostrar para vocês que ele pode ser curado? E aí Jesus vem e fala, ora que saibais que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar os pecados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí Jesus faz duas coisas aqui com esse povo, com esse paralítico. Ele cura, ele salva e ele cura. E ele mostra para aquele povo ali que ele é um Deus que surpreende. Todos eles estavam ali caçoando, falando que ele não era nada, que ele não era Deus, e ele mostrou através da palavra. Ele só olhou, falou, e aquele homem foi salvo e foi curado. Amém? E ele saiu ali, glorificando para a sua casa. E eu acredito que ele deve ter pegado aquela barca e saído gritando lá, correndo. Agora eu ando, né? Nunca duvide, irmãs, nunca duvide do poder de Deus. Nunca, né? Fique sempre esperando no que Deus vai fazer na sua vida. Todos esses 3 personagens que eu falei para vocês, Deus surpreendeu
antes mesmo deles esperarem. Deus surpreendeu eles esperando aquilo que poderia acontecer. Então, nunca duvide daquilo que Ele pode fazer. Mas, como eu disse, aquele dia era o dia daquela mulher ser surpreendida. Vamos voltar para a nossa história, sai lá de Marcos, volta de novo aqui para a mulher que foi curada. Aquele dia era o dia que aquela mulher ela ia ser surpreendida. O texto diz que Jesus viu a mulher lá no templo e imediatamente Ele a curou. Foi imediato, foi uma cura instantânea. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para a gente ler. Opa. Olha lá. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Então, a cura foi imediata. Assim que ele viu a mulher, ele logo curou aquela mulher ali. E ela foi curada imediatamente. E eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, nessa manhã, para te surpreender e para te mostrar que Ele pode fazer tudo isso que você tem pedido para Ele, instantaneamente também. Porque Ele tem poder para isso. Tudo isso que você tem pedido, que você acha que não vai acontecer, que você acha que não vai dar, é um casamento que, ai meu Deus, mas Deus já está surpreendendo, e você já está vendo Ele surpreender. É uma corte que você tem orado, que você tem pedido, e você vê que está tudo... Mas Deus vai te surpreender e vai mostrar para você que Ele pode fazer todas essas coisas. Amém? Assim como essa mulher que estava lá na sinagoga, né, que é no templo, você que está aqui nessa conferência vai ser totalmente surpreendida pelo Senhor, né? Ela não estava lá na rua, ela não estava em casa, porque ela poderia estar. Era o dia do Shabat. Ela poderia estar em casa, ela não precisava estar lá ouvindo Jesus ministrar, pregar, ela não precisava. Era o dia dela. Mas ela resolveu ir na conferência surpreendida para ser surpreendida pelo Senhor. E é isso que vai acontecer com você. Amém? Aquela mulher levou 18 anos para ser surpreendida. E a minha oração é que você seja surpreendida hoje. Imediatamente hoje. Que não leve mais nenhum ano, mas que você possa ser surpreendida ainda este ano. Amém? Quero que você levante aí no seu lugar. Pode levantar no seu lugar. Fique aí de pé. Porque eu quero orar com você agora. Nós estamos começando a conferência. Essa foi só a primeira ministração. Só para começar a te mostrar o que o Senhor vai fazer através da sua vida. O pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Só para mostrar o quanto, nesses 2 dias, o Senhor vai fazer diante da sua vida. Mas, para isso, você precisa ter o seu coração aberto. Para que esse surpreender de Deus possa vir, você tem que estar esperando por Ele. Amém? Então, coloca a mão no seu coração. Quero que você ore, eu vou orar por você também. Eu quero que você ore agora. Quero que você mostre para o Senhor aquilo que você quer ser surpreendido. Quero que você fale para o Senhor, Senhor, eu estou aqui sim. Eu vim sem expectativa. Eu vim, às vezes, porque alguém que me indicou para eu vir. Alguém pagou para eu estar aqui, eu nem queria estar. Mas que agora que você está, agora que você chegou, agora que você está ouvindo aí a palavra de Deus, que você possa falar para Ele, me surpreenda. Me surpreenda com algo que eu nem desejei, mas que eu possa ser surpreendida. Amém? Então feche seus olhos. Não tenha pressa, porque o Senhor, Ele tem... Você não pode ter pressa para ser surpreendida, mas o Senhor, Ele tem pressa para te surpreender. Amém? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma dessas mulheres, para que o Senhor possa surpreender a cada uma delas. Pai, que o Senhor possa ouvir as suas orações. Senhor, esquadrinha cada coração aqui nessa manhã, para que elas possam perceber o quanto o Senhor tem pressa de surpreendê-las. Senhor, surpreende a cada uma delas com o inusitado.
que elas sejam surpreendidas com aquilo que elas menos esperavam. Que o surpreender do Senhor possa ser imediato, assim como foi com aquela mulher. Senhor, que seja uma cura, que seja curada imediatamente. Senhor, que se ela tem vivido crises de ansiedade, se ela tem vivido, Senhor, tortura diante dos seus casamentos, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre ela o surpreender do Senhor. Faça algo novo, faça algo, Senhor, diante da vida dessas mulheres nessa manhã, para que elas possam glorificar o nome do Senhor. Eu declaro, Senhor, com toda a autoridade que o Senhor tem dado sobre a minha vida, que cada uma dessas mulheres, a partir de hoje, elas vão glorificar, dizendo, todos os dias, sendo surpreendida pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro as surpresas do Senhor sobre a vida delas. Eu declaro, Senhor, o melhor do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai levar elas além daquilo que elas já pensaram ou viram. Faz, Senhor, com que elas estejam todos os dias diante do centro do propósito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar antes de terminar essa palavra? Se alegre agora. Se alegre porque o surpreender de Deus está aqui. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E nos ajuda contra mim. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu te peço que o Senhor comece a surpreender, a me fazer viver o surpreender do Senhor, que eu viva tudo aquilo que o Senhor
tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. As irmãs podem se assentar, aleluia. Glória a Deus. Aqui do louvor, pode ficar também. Glória a Deus. Os irmãos sabem que para receber vocês aqui, muita coisa foi preparada, amém? E como o pai da casa, anfitrião, eu quero dar as boas-vindas a todas as irmãs e os varões que estão aqui também, aleluia. Bem-aventurados são estes varões que estão aqui. Espero que outros vejam o exemplo de vocês e se aproximem também. Que esse é um bom lugar para jovens solteiros, homens casados está também junto com as suas esposas. Se eu fosse você, irmã, que tem, né, um marido, eu vi um pai ali. Ó, pai, está ali, né, pai? Aleluia. Fez muito bem, devia acompanhar a esposa. E você também, irmã, ainda, quem sabe amanhã você não pode trazer seu marido. Fala para ele, aproxima, vamos, não é? Eu quero abrir aqui esta minha parte aos irmãos, em Lucas capítulo 1, verso 26. Fui muito abençoado com essa palavra da pastora Denise, e quando eu sou abençoado, o Senhor começa a me dar outras palavras para compartilhar. E para você, irmã, irmão, que deseja ser surpreendido, existe uma cena na nossa cabeça que pensa, mas eu fiz errado, como que eu serei surpreendido agora? Eu não cooperei com a vontade de Deus. E quando ela leu Jonas, né, o profeta fujão, ela falou, eu estava ali falando com o Senhor, Senhor, não combina muito bem esse negócio de profeta fujão, que resiste a Deus, e mesmo assim o Senhor o abençoa. Eu não pesquisei ainda, mas vou pesquisar. Fui abençoado agora, tá fresco, ainda está recente. Mas mesmo quando você resiste a Deus, faz alguma coisa errada, como Jonas fez, consciente, o caráter do nosso Deus, mesmo assim, Ele vai te abençoar. Difícil de acreditar, não é verdade? Porque você foi ensinado, especialmente você, irmã, que depende muito do seu caráter, depende muito da sua cooperação. Se você não fizer isso, não for uma irmã assim exemplar, a bênção não vai te alcançar. O que dizer de Jonas então? Que estava fugindo do Senhor e mesmo assim foi abençoado. Há um problema nessa teologia da bênção então, que a bênção depende muito da sua cooperação. Não vou negar que em alguns casos sim, mas não faça teologia única, exclusiva, porque a graça de Deus pode fazer o que com você? Pense nisso, que a graça de Deus pode surpreender você. Então vou falar, é só para eu dar um aviso, aleluia, um aviso de intervalo. Mas antes de dar o aviso de intervalo, aleluia, você tem um kit aí consigo? Pega aí esse kit, que eu estava falando com a minha digníssima esposa, a pastora Janaína, que tem uma carta dela aqui. Como é a primeira conferência, as irmãs são novas, né, em conferência, então, em conferência nós temos que ler a carta que foi feita para você. Então peço que você pegue aí a sua carta, thank you, aleluia. Querida irmã, é com imensa alegria e coração cheio de expectativas que te damos boas-vindas à conferência surpreendida. Você já foi surpreendida aqui? Primeiro que as irmãs têm o dom de fazer isso, né? Tá vendo essa luz aqui na minha cabeça, na cabeça do pregador? É coisa de irmã, que tem que ficar mais iluminado, aleluia. Olha lá aquele painel para você tirar foto, não é coisa linda? Almeiro, que dia que nós íamos pensar num negócio desse? Conferência de homem não há isso. Não. Olha esse painel aqui. Esse painel é tão surpreendente que ele nem consegue sair desse lugar. Não há como, não temos como tirar ele daqui. Tem que desmontar todo.
Então, esses detalhes falam do projeto de Deus para a sua vida. Ele está na cena de surpreender você com detalhes. Nos dias 4 e 5 de outubro, pastor, então, quem não veio hoje, pode vir amanhã? Pode. Aí eu já vou responder a pergunta, paga metade da inscrição? Não. Paga a inscrição inteira, tá bom? Mas pode fazer a inscrição hoje e amanhã. Esse será um tempo especial de comunhão, fala comigo, comunhão. Aprendizado e crescimento espiritual, onde juntas seremos edificadas pela palavra do Senhor, encorajadas a viver as surpresas e promessas de Deus para a nossa vida. A palavra que Deus tem para nós nesse tempo vem de Amós 9:13. Esta é uma palavra que você devia decorar, porque realmente é uma palavra que Deus deu para Janaína e eu tomo posse dela. E você? Na linguagem chamada a mensagem diz assim, e é verdade. Agora não vai demorar muito, é decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. Vai conhecer, noivar e casar. Ai, eu me divirto aqui nessa igreja. De uma vez só, é para todo lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos no trabalho, bênçãos na casa, bênçãos financeiras, bênçãos conjugais, bênçãos como vinho jorrando dos montes e das colinas. Vou consertar tudo de novo, olha aí a palavra da graça para você que pensa que estragou tudo. Jonas pensou, estraguei tudo, fugi do Senhor. Não há como, Jonas, eu sou muito maior do que as suas próprias obras. Não prega na minha frente não, mas eu quero medir a velocidade de um navio e a velocidade da baleia. Sabe o que Deus fez com Jonas? Vou fazer você chegar mais rápido que o navio. Vou meter você num transporte mais rápido. Pesquisa para mim, Roberto. O Senhor falou comigo, pesquisa a velocidade do navio e a velocidade da baleia. Tem certeza? A baleia anda mais rápido que o navio. Moral da história, Jonas, você achou que podia atrasar, né? Eu vou antecipar, você vai chegar mais rápido que imaginou. Você pensou que atrasou, né, Jonas? E meteu areia aqui no meu projeto. Jonas, vou transportar você como nenhum homem foi transportado. Você vai viajar na primeira classe dentro da baleia. A baleia pode fazer isso com uma pessoa, até várias se ela quiser. Desde que não engula o profeta, né? Mas ficou na língua. E depois chegou lá, pum, cuspiu o Jonas no lugar que ele pensou que ia atrasar. Então se você está pensando que fez bobagem, que atrasou o propósito de Deus, será surpreendida. Vai chegar mais rápido que você imaginou. Mas vou guardar isso para a minha pregação. Eu sou o último, aleluia. Este versículo é um lembrete poderoso que o Senhor tem bênçãos abundantes preparadas para cada uma de nós. Você crê? Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele agir, será de maneira surpreendente, rápida e abundante. Que possamos juntas nos abrir para o mover de Deus e sermos surpreendidos pelo seu agir nas nossas vidas e na nossa igreja. Que esses dias sejam marcados pela presença do Espírito Santo, renovação e um coração cheio de fé para ver o que o Senhor está a fazer e ainda fará em cada um de nós. Com carinho, quero chamar a pastora Janaína em nome de Jesus. Venha, pastora Janaína. Vem. Recebam essa pastora linda. Peço beijo, peço beijo. Não, peço outro, porque não tem fotos, peço foto. Aprendeu, Frank? Aprendeu como se faz? Até domingo você vai fazer isso aqui na frente, aleluia. Vamos ficar de pé, eu quero ter uma palavra de gratidão. Esse kit foi preparado para você, tá bem? Mas se você quiser surpreender alguém, levar para alguém, você pode adquirir também com o André Roberto lá na livraria. Só na conferência, esse kit
vai custar 500 meticais. Depois vai passar pelo valor normal, que é 600. E você recebeu o kit de borla, aleluia. Porque resolveu estar no lugar certo nesse feriado abençoado de hoje. Amém? Quero dar graças a Deus por essa conferência e declarar aberta em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque a graça de Deus é abundante no meio desta igreja. Em especial com as irmãs. O Senhor tem um carinho, um zelo especial por cada uma delas. Porque a igreja é feminino. Senhor, quando o Senhor quis trazer o teu filho Jesus, o Senhor avisou uma mulher chamada Maria. Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, não foi um homem que o Senhor avisou primeiro, foi uma mulher também chamada Maria. Senhor, eu tenho certeza que há muitos anúncios espirituais a serem feitos aqui nesta conferência. E cada um de nós, a começar de nós aqui os pastores, seremos surpreendidos pelo teu favor. Abençoamos toda esta conferência. Estes 2 dias serão marcados com muita glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas bem forte. Nós vamos colocar aqui o intervalo, 15 minutos, para as irmãs irem até a lanchonete, tomarem um